Eu sou Hilda Schneider e líder de World Wide Wings. E aí vem o 24º episódio da minha série O Despertar da Noiva, com o tema Apocalipse, o livro do nosso futuro, parte 7. Depois que Yohanan recebeu as instruções para as 7 comunidades, ele é chamado à sala do trono de Yahvé. Caminhamos com ele por uma porta aberta e é como se tivéssemos ouvido o som da trombeta com a voz do alto que chama. Depois desses acontecimentos, observei uma porta aberta no céu e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, chamou-me: sobe até aqui e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois deste. Apocalipse 4:1. A porta aberta não te lembra a parábola das 10 virgens? A sábia poderia passar pela porta, enquanto a tola acabaria parada na frente de uma porta fechada. Mateus 25:10. Imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu e nele estava sentado alguém. Apocalipse 4:2. Podemos agora ver com Yohanan a imagem do trono divino, como ele se eleva como um centro brilhante. O Todo-Poderoso está sentado no trono. Aquele, pois, que estava sentado tinha a fisionomia semelhante às pedras lapidadas de diamante e sardônio. Ao redor do trono reluzia um arco-íris parecendo uma esmeralda. Apocalipse 4:3. A ideia de Yeshua para as 7 congregações ainda era compreensível para nós crentes aqui na Terra, mas agora estamos olhando para uma dimensão que mostra um Elohim infinitamente sublime, que não pode ser pressionado em nossas ideias humanas. O Todo-Poderoso, exaltado acima de tudo e de todos, rugindo, poderoso, trovejando e relampejando em sua onipotência. Do trono emanavam relâmpagos, vozes e trovões. Perante ele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 espíritos de Yahvé Elohim. Apocalipse 4:5. Seu trono é cercado pelos anciãos. Também, ao redor do trono, havia 24 outros tronos. Via sentados sobre eles 24 anciãos, vestidos com vestes brancas e com coroas de ouro da vitória sobre suas cabeças. Apocalipse 4:4. Essa visão do trono nos permite saber que ele governa e está no controle, mesmo no fim dos tempos que amanhecerá na Terra. O último governante a aparecer no cenário mundial será deposto, mas o governante no trono permanecerá. O profeta Isaías também teve permissão para olhar a sala do trono de Elohim quando o rei Uzias morreu. No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi Aleftaf Adonai sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Isaías 6:1. Os reis vêm e vão, mas seu trono é fixo e indica sua autoridade e estabilidade. Yohanan descreve ainda a sala do trono. E diante do trono ainda havia algo semelhante a um mar de vidro, translúcido como cristal. No centro, circundando o trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como nas costas. O primeiro aparentava um leão, o segundo era semelhante a um touro, o terceiro tinha um semblante como de homem. O quarto parecia uma águia em pleno voo. Cada um desses seres tinha 6 asas e eram repletos de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas.
Dia e noite proclamam sem cessar: Santo, 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 Yahvé Elohim, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes exclamam glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e declaram: Nosso Yahvé e Elohim, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto Tu és o Criador de tudo, e por Tua soberana vontade, tudo o que há foi criado e veio a existir. Apocalipse 4, 6, 11. Os profetas Isaías, capítulo 6, Ezequiel, capítulo 1 e Daniel, capítulo 7, também foram autorizados a dar uma olhada na sala do trono de Yahvé. Eles assumiram perspectivas diferentes. Há intérpretes que dizem que quando você olha para a sala do trono, o Apocalipse não fala mais da igreja e que isso é a prova de que ela foi arrebatada. Outros dizem que somente a igreja fiel será arrebatada, enquanto a igreja infiel passará pela grande tribulação. Estou convencida de que, se fosse esse o caso, Yeshua Yohanan teria deixado isso nas mensagens às 7 igrejas, que a igreja fiel teria uma promessa muito especial, ou seja, não passar pela grande tribulação. Seria extremamente importante que Yeshua tivesse mencionado isso. Fiz um ensino separado sobre o assunto do arrebatamento, episódio 8, o arrebatamento secreto, e é por isso que não vou entrar nele novamente aqui. Mas neste ponto, por considerá-lo muito importante, quero mostrar o quanto a igreja é discutida nos outros capítulos do Apocalipse. Ou seja, ela ainda está lá na terra. O livro de Apocalipse é sobre a vinda do Messias e sua igreja, sobre sua perseverança e paciência, e sobre a noiva sendo preparada durante a grande tribulação. No capítulo 14, 12 de Apocalipse, diz: Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que obedecem aos mandamentos de Yahvé e permanecem fiéis a Yeshua. E o versículo 13 continua dizendo: Então ouvi uma voz grave do céu que ordenava: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem em Yahvé. Este versículo também indica que a igreja ainda está na terra. O anjo mostra a Yohanan: Veja como os santos aguentam e veja a paciência deles, e todos que morrerem na grande tribulação, a partir de agora, têm uma promessa especial. Vemos outras declarações que mostram que os santos ainda estão lá. O capítulo 5, versículo 8, fala das taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. No capítulo 6, versículo 10, aqueles dos santos que foram mortos exclamaram. Eles exclamavam com grande voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? E foi-lhes dito no versículo 11, que aguardassem um pouco mais até que se completasse o número dos seus irmãos que, como eles, foram servos e que da mesma forma também deveriam ser mortos. Se a igreja fosse arrebatada, não haveria mais crentes na terra para serem mortos. A igreja sofre durante os primeiros 6 selos, em que 1/4 dos habitantes da terra são mortos pelo martírio. Foi-lhes dado o poder sobre 1/4 de toda a terra, a fim de que matassem a espada pela fome, por meio da pestilência e pelos animais selvagens da terra. Apocalipse 6, 8.
Também em Daniel 7:21, lemos sobre o fim dos tempos. Eu vi que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. E o próprio Yeshua descreve o início das dores do parto e então continua. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Mateus 24:9. Se a igreja tivesse sido arrebatada, essas palavras não fariam sentido. Yohanan vê uma grande multidão tão vasta que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam em pé diante do trono do Cordeiro. Apocalipse 7:9. E quando ele pergunta quem são e de onde vieram, ele responde o seguinte: esses são os que saíram da grande tribulação. Apocalipse 7:14. Isso significa que eles estavam na terra, na grande tribulação, ou seja, foram mártires, e isso encontramos no capítulo 6:9. Quando ele abriu o quinto selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Elohim e do testemunho que proclamaram. Também no capítulo 8, quando o sétimo selo é aberto e as 7 trombetas são dadas aos 7 anjos, lemos sobre os santos na terra. Aproximou-se um outro anjo e se colocou em pé junto ao altar, portando um incensário de ouro. A ele foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Apocalipse 8:3. A igreja estará na terra em intercessão, enquanto a maior batalha final se desenrola na terra, na qual o inimigo derramará o sangue de muitos eleitos. No capítulo 11:6, lemos sobre as 2 testemunhas. Esses homens têm a capacidade de trancar o céu, de maneira que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm o poder de transformar a água em sangue e ferir a terra com toda espécie de flagelos, tantas vezes quantas ordenarem. Acho que haverá muito mais testemunhas, além das 2 testemunhas no tempo da grande tribulação, que estará a caminho em uma unção do tempo do fim. E no capítulo 12:11, vemos que os santos venceram o acusador dos irmãos. Então, dizem que eles ficarão na terra até serem mortos. Eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que, face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. E no capítulo 13:7, os santos que ainda não foram mortos ainda estão lá. Foi-lhe concedido também poder para guerrear contra os santos e vencê-los, e recebeu autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. E no versículo 10, se alguém tem de ir para o cativeiro, certamente para o cativeiro irá, e se alguém matar a espada, é necessário que pela espada seja morto. Os outros capítulos também falam dos santos no fim dos tempos, e o próprio Yeshua aponta em Mateus 24:9. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. E adverte: aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. Mateus 24:13. Perseverar até onde? Até o fim. Esses ensinamentos sobre o arrebatamento, pré-tribulação ou meio-tribulação dão falsas esperanças de que os santos dos tempos do fim não estarão mais lá e não precisam sofrer.
Esses ensinamentos são perigosos porque tiram a oportunidade para os crentes se prepararem. As declarações no livro do Apocalipse são completamente diferentes, como vimos. A igreja será uma igreja sofredora, perseguida e morta. E em suas dependências foi descoberto o sangue de profetas e de santos e de todos os que foram assassinados na terra. Apocalipse 18, 24. Os santos são parte integrante no livro do Apocalipse e eles estão sendo preparados. Veremos mais de perto esse processo de preparação no próximo episódio.